Eu agora abro espaço no Agora CNN para continuarmos falando sobre esse assunto, mas com uma entrevista importante do senador Nelsinho Trade. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Senador, muito obrigado por abrir espaço na agenda do senhor, dia de descanso do domingo, para falar aqui com a nossa audiência. Senador, o senhor postou nas redes sociais elogios ao que aconteceu hoje. O senhor foi parte importante desse processo. O senhor e um grupo de senadores viajou aos Estados Unidos, conversou com empresários americanos e isso fez com que a resistência cedesse bastante para uma conversa. Como o senhor vê o encontro de hoje e o senhor acredita que é possível ainda nesse ano que haja o anúncio da suspensão das tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros? Meus cumprimentos, Gustavo. Eu sei que o Fernando também deve participar da entrevista. Também estendo a saudação a todos os telespectadores da CNN. Uma frase me veio forte na cabeça agora. Habemos diálogo. Isso é muito importante, porque sempre a gente se pautou nesse foco de que não se justificaria dois países que têm mais de 200 anos de relação diplomática ficar um mandando Twitter para outro de costa virada. Muito importante esse caminho a ser percorrido. Não tem nada ainda para poder dizer que houve vitória de lá ou derrota de cá. O que está em jogo é a economia nacional, é o setor do agro, que aqui no meu estado é algo que movimenta positivamente a geração de emprego, a questão da distribuição de renda, fazendo com que situação como essa possa ser colocada como coisa do passado. A gente que no dia da libertação estávamos no piso do anúncio das tarifas, dali 2 semanas fomos parar no teto, sem entender direito o que estava acontecendo. E uma falta de diálogo que fez com que a gente pudesse procurar os parlamentares americanos da nossa contraparte justamente para fazer aquilo que você se referiu no início da sua fala. Distensionar essa situação, azeitar esse caminho e fazer com que os dois presidentes dessas duas nações pudessem sentar como estão sentados e promover uma negociação econômica para o bem do Brasil e também do lado americano. Senador, o senhor é bastante experiente, tanto na política como no contato com setores econômicos. Quais as prioridades que o senhor considera que são as mais importantes neste momento? São prioridades, claro que são mais importantes, mas os focos nessa negociação. Que setores devem ter as taxas derrubadas porque estão sofrendo mais? E mais, o que o Brasil pode oferecer de contrapartida aos Estados Unidos? Bom, isso, Gustavo, a gente só vai ter conhecimento a partir do momento que avançar as negociações. A gente observou que ao anunciar definitivamente e assinar a entrada em vigor da sobretarifa, quase 700 produtos saíram dessa situação, quase 40%. Restaram outros 60%. Na minha avaliação, todos são importantes, porque vai estar na linha de frente de um negócio que você investiu, que você capacitou o seu funcionário para você poder ter um produto de sanidade, de qualidade, para chegar a mandar para os Estados Unidos. E aí, de uma hora para outra, acontece uma situação dessa. Imagina só a angústia, o desalento, o dissabor que estão passando esses empresários e essas pessoas que eventualmente podem ter sido demitidas em função de situação como essa. Quando a gente agiu num contexto global nacional. A gente não focou no setor A, B ou C. Por quê? Porque a gente entendia a dor daquele que estava passando. Eu venho de um estado agro e eu procurava colocar nessa mesa o que iria acontecer tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil em função dessa sobretarifa. Eles são apreciadores da nossa carne. Por quê? A nossa carne dá uma textura para o hambúrguer que as outras carnes mundo afora não dão.
Eu falei para eles, vocês vão sentir falta do nosso hambúrguer. Pela manhã, eu procurava ir em lugares diferentes para tomar o café da manhã e eu observava o que eles usavam rotineiramente no café da manhã deles. O café, que naturalmente deveria ser brasileiro, e o suco de laranja. E eu falei para eles também. Para eles que eu digo são os parlamentares que a gente falou de parlamentar para parlamentar. Vocês vão sentir falta do nosso suco de laranja e do nosso café. Parece que o presidente Trump ouviu o que eu falei, porque ele falou isso também. Nós estamos sentindo falta do café brasileiro. Por quê? Aonde que eles vão buscar um café com o sabor do nosso? Outros países que poderiam suprir essa falta estavam num problema de safra. Não iam conseguir atender o mercado americano. Então, eu penso que essa questão econômica, ainda bem que está na linha de frente, e a partir do momento que isso for esgotado, a gente pode avançar para as outras áreas. Ah, mas tem a questão política que está no meio. Gente, esse tempero já é forte. Imagina você se você coloca nesse tempero ingredientes a mais para torná-lo cada vez mais forte e sem condição até de você provar ele. Então, muita calma nessa hora, não há nada que se celebrar, apenas registrar a satisfação que o bom senso, a sensatez e o diálogo estão vencendo. A diplomacia sempre foi um ponto forte do Brasil, desde a época do Barão do Rio Branco. A gente tem que se espelhar nisso para fazer com que essa situação possa ser coisa do passado. Senador, eu vou convidar o nosso âncora e analista Fernando Nakagawa para fazer uma pergunta. Obrigado, Uribe. Senador, eu queria ouvir o senhor sobre dois aspectos desta discussão do lado econômico. Primeiro, os exportadores de carne, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, ou o pessoal que exporta café do centro-sul do Brasil, muito agilmente conseguiram novos clientes para os produtos brasileiros que têm excelente qualidade, por isso tem um monte de comprador interessado. Se o Brasil, de fato, consegue estabelecer algum passo atrás nas tarifas, alguma isenção ainda que temporária, alguma suspensão temporária, tem produto suficiente para atender os novos clientes e os Estados Unidos? E a minha segunda pergunta, senador, os sojicultores, especialmente do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, conquistaram o mercado chinês de maneira absolutamente incrível nesta safra. Isso tem despertado a ira dos sojicultores americanos, que estão reclamando com o presidente Trump. Será que o pessoal da soja tem algum motivo de preocupação à frente, já que o Trump também está conversando com os chineses? Bom, isso é algo que precisa ser colocado da seguinte forma. Eu tenho uma máxima na minha vida em que as dificuldades, elas são parteiras das soluções. Se isso aconteceu e gerou essa dificuldade, o setor da carne, o setor do soja, procurou achar um caminho e acharam. Tanto é que o mercado deles, em alguns indicadores, até aumentaram. Procurou achar um caminho e aí alguns indicadores mostram que aumentou a exportação deles. E eu ouvi aqui de um grupo que lidera essa questão das carnes o seguinte: a gente conseguiu se estabelecer em função de toda essa história e o que estava bom está muito bom. Agora, se vier ao mercado americano, poderá ficar ótimo. Ou seja, o que mostra isso? Aquilo que eu sempre estava batendo e continuo batendo. O setor do agro brasileiro precisa ser enaltecido. O nosso produto, ele tem sanidade e tem qualidade. Isso não foi da noite para o dia. A gente tem que valorizar isso. É investimento, é pesquisa, é Embrapa ajudando, é o trabalhador que vai para o campo de sol a sol, é a forma como se produz. Então, isso é algo que tem que sempre ser colocado numa situação à parte. Agora,
Em função de tudo que se estabeleceu, de novos mercados, tanto no continente asiático quanto em outros, vai depender de cada setor para poder se explicar. Se vai continuar nesse sentido ou se vai... Acho que nós tivemos um problema no áudio do senador Nelsinho Trade. A gente vai tentar conectar novamente. A gente tinha mais uma questão para ser abordada na sequência, que era uma missão que os senadores devem fazer em novembro, em conversa com parlamentares, tanto republicanos como democratas, nos Estados Unidos, Naka. Acho que o senador voltou. O senhor está nos ouvindo, senador? Voltei. Agora Perfeito. sim, pode encerrar a sua resposta, senador. Não, eu entendo que essa avaliação os próprios setores vão saber fazer. O mercado americano quer voltar. E agora, se eu já tenho compromisso com o mercado asiático, se eu já tenho compromisso com outros mercados? Eles vão saber ver o que para eles vai ser melhor. Para mim, o que importa? É a economia do Brasil andar para frente, é gerar emprego, renda e fazer com que aquele que está na ponta assistindo a gente possa se beneficiar com aquilo que o nosso país sabe muito bem produzir. Para encerrar nossa conversa, gostaria de abordar uma eventual comitiva de senadores que deve ir aos Estados Unidos. Isso já está marcado? Realmente esse grupo de senadores vai conversar com empresários norte-americanos? É possível que haja novas conversas também com parlamentares, agora incluindo mais parlamentares republicanos? Sim, a gente teve esse sinal, fizeram o convite para que a gente pudesse voltar, e aí, numa situação em que vários republicanos já se dispuseram a nos receber, que eles também sentiram na pele o que foi isso aí, para o lado deles. Eles têm eleições ano que vem também, e lá o voto distrital é total, é da região dele que foi afetada. Então, a gente ficou de esperar essa última conversa entre eles para a gente poder avaliar se a gente deve ou não ir para lá. Uma coisa eu digo para você, o que a gente puder fazer para empurrar essa situação, para resolver, nós, parlamentares brasileiros da comissão, vamos fazer. Ótimo, senador. Então, quando o senhor tiver a data desse embarque, primeira mão aqui para a nossa CNN Brasil, e aí a gente informa exatamente qual vai ser a agenda dos senhores e como isso pode ajudar também a destravar essas negociações econômicas. A gente teve a honra de conversar com o senador Nelsinho Trade. Ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Senador, um ótimo domingo para o senhor e muito obrigado. Eu que agradeço, me despeço de vocês, parabenizando pelo jornal e estendo também meus cumprimentos a todos os telespectadores.